Olá, que bom que estamos juntos aqui. Eu sou Lifuí e estou aqui para falar com vocês sobre quando a tristeza vira patologia. Estes são os 5 pontos que quero conversar com vocês. Vamos começar falando do que é tristeza, quando esta tristeza seria esperado ou considerado normal, o que pode acontecer com o cérebro e o corpo de uma pessoa triste, o que pode acontecer quando um jovem está muito triste e quando essa tristeza vira patologia. E o que é tristeza? Tristeza é uma das emoções básicas. E o que são emoções? As emoções podem ser definidas como tendência de reação a um estímulo que pode ser um acontecimento, ou uma visão, ou uma lembrança e etc. Essa reação produz uma cascata de mudanças fisiológicas sincronizadas simultaneamente com avaliação cognitiva, preparando o indivíduo para ações e comportamentos diversos, logo depois do estímulo e de forma praticamente automatizada, tá? E quando a tristeza é esperada? Bom, no século XIX, o Darwin já estudava as emoções humanas e animais. Para o Darwin, a tristeza humana é similar à tristeza de animais, isto é, os mamíferos. Considerando que muitas expressões de tristeza, faciais e corporais, tanto de humanos como de animais, têm função de comunicação não verbal. Como podem ver no slide, eu estou mostrando aqui 2 situações que podem despertar tristeza. A situação de luto ou perda e situação de falha ou frustração por não atingir a meta. Aqui vimos um menino que chora porque o objeto que tanto gosta quebrou. E, segundo a informação do National Geographic, essa primata perdeu o seu filho. E ainda segundo informação da National Geographic, este leão falhou na sua caça. E este cão, agora pelo Instagram, foi adotada, mas foi devolvido, levando ele a esta situação. E ainda falando sobre situações que provocam tristeza, pesquisas recentes têm ressaltado que não há apenas um tipo de tristeza. Pesquisas têm investigado se tem ou não subtipo de tristeza. Nesta pesquisa, pesquisadores encontraram reações fisiológicas diferentes nas pessoas em 2 situações de tristeza, a de perda e a de falha. As medidas de reações fisiológicas nesta pesquisa foram de batimento cardíaco, nível de condutividade da pele, medida principalmente pela reação das glândulas sudoríparas, tá? Pressão sistólica e pressão diastólica. Os resultados indicam que, bom, tanto luto como falha não traz e nem leva à felicidade, tá? O luto e falha provocam igualmente tristeza, tá? Agora, na falha, sentimos mais raiva que luto ou perda. Na falha, também nos provocam mais nojo do que em situação de perda. Agora, em situações de luto, temos mais medo do que em situações de falha. E de luto também provoca mais ansiedade. Então, vocês veem que nesta pesquisa, os pesquisadores preferiram trabalhar com 6 tipos de emoções básicas e não com 5. Eles desmembraram ansiedade de medo, tá? E este é o meu cachorro Thor. Ele constantemente fica frustrado por não conseguir comida quando os seus humanos estão jantando. E aqui, do outro lado, ele está de luto, tá? Eu sei dessa situação porque nós perdemos um amigo, o Gohan, um maltês de 12 anos, em janeiro deste ano. E nos meses subsequentes, o Thor ficou desanimado por passeio, ele quase praticamente sai arrastado de casa para
prática de passeio, os esportes dele, tá? E não ficou muito animado quando a gente está comendo, tá? Ele ficou assim por alguns meses. E aqui, só para ilustrar o final, resultado da pesquisa que eu já estava citando, podemos ver que a tristeza evocada pela perda estava associada principalmente à sensação de choro, tá? E também foi constatado que a condição de luto ou perda e situação de falha ou frustrações leva a reações fisiológicas diferentes. Vejam a variação de pressão arterial, tá? Praticamente diferente, distinto, tá? Bom, e como funciona o cérebro de uma pessoa triste? Nesta figura, tá? Aqui, tá? Numa pesquisa publicada em 2015, podemos ver a comparação de neurocircuitaria das emoções básicas, isto é, foram pesquisados como seria a ativação de diversas áreas de uma pessoa quando está possuída por cada uma das emoções básicas. Podemos ver que, comparada a outras emoções básicas, a tristeza tem menos conexão com o sistema cortical e subcorticais, e com mais ativação no sistema cerebelar e tronco cerebral. São áreas mais primitivas do nosso sistema nervoso central, tá? E nesta outra ilustração, podemos ver as principais regiões ou sistemas do corpo já identificado, envolvido nos circuitos de reações fisiológicas quando uma pessoa está triste. Além da área do sistema nervoso central, que já mencionei no slide anterior, tá? Esta também está ilustrando aqui a reação facial e destacando as dobras de Veralbucci e ômega melancólico, também conhecido como músculo de dor, denominado por Darwin no século XIX, tá? Essa expressão facial parece estar presente tanto em animais como em humanos. Vocês viram os slides dos bichinhos, né? Bom, e também destacamos a ação inibitória do nervo vagal sobre o coração, indicando a possibilidade de alteração de ritmo cardíaco, como também já vimos na pesquisa anterior, tá? Bom, e quando termina isso, né? Tá. Sabemos que uma pandemia pode ter 3 fases. Agora, se ainda estamos discutindo em que fase estamos, acho que não sabemos ainda quando termina, isso com certeza, né? Para uma criança ou adolescente que acabou de adquirir noção do infinito, a impressão deles pode ser de que a pandemia nunca vai acabar. E como para enfrentar cada fase de pandemia, exige-se das pessoas diferentes estratégias para enfrentar, temos visto que muitas crianças e adolescentes adoecem, porque não têm estratégias psicológicas suficientes para lidar com as situações de cada fase e principalmente dentro da família e no contexto social devido ao distanciamento social, tá? E como estamos depois de tantos meses? Bom, nós estamos lidando agora com pelo menos 2 subtipos de tristeza, certo? Nós estamos lidando com luto pelo estilo de vida em que estávamos acostumadas e falha em atingir as metas planejadas ou pretendidas para este ano de 2020. E, claro, também raiva, nojo e medo, tá? Ou seja, está muito ruim, né? Tá? Bom, aqui eu fiz um apanhado, né? E estou citando aqui algumas condições que geram tristeza que eu vi em crianças e adolescentes na minha prática clínica, tá? Claro, eu acredito que seja na prática clínica de todo mundo, tá? Então, nós temos incerteza de que vai conseguir o que desejava e planejava para 2020, medo de que algo de ruim possa acontecer com alguém que ama, principalmente os mais idosos,
Medo de algo que ruim possa lhe acontecer e ficar longe de vez das pessoas queridas. Bom, e o preparo para Enem e vestibular? Eu não consegui preparar. Como é que eu vou conseguir estudar se eu não gosto de aula online, se eu não consigo prestar atenção no vídeo, aula e ao vivo, tá? E se eu não me preparei para Enem e vestibular, como é que eu vou conseguir arranjar um trabalho em 2020? Será que eu vou arrumar? Agora, sem possibilidade de diálogos com amigos, as pessoas de considerações, talvez seja mais idoso, um tio, uma tia, os avós, tá? A sensação de insegurança e impotência vai aumentando e aumenta, tá? Bom, esse próximo ponto. O que pode acontecer quando um jovem está muito triste, tá? E não esquecemos que além da tristeza, também, né, com nojo, com medo e com raiva, pode acontecer a anedonia, que, quando instalado, já seria indício de patologia. A anedonia seria o popularmente chamado de desânimo, tá? Seria o desânimo para novas ações ou planejamentos. Ocorre quando uma pessoa não consegue mais prever ou perceber a recompensa que seria o prazer de planejar e realizar algum desejo ou ação. Esta pesquisa mostra que o mecanismo de prever e reconhecer recompensa está prejudicado em pessoas deprimidas, principalmente na adolescência, devido, provavelmente, ainda à imaturidade do lobo frontal, junto com o mecanismo de ação do sistema dopaminérgico, o neurotransmissor do prazer, tá? Aqui, nós vimos que, nesta pesquisa, eles nos mostram que o estresse prolongado, por exemplo, essa pandemia, altera o funcionamento do processamento de recompensa pelo sistema nervoso central, devido à redução de atividade de neurônios dopaminérgicos, né, e não processar corretamente a percepção de que possa vir a ter recompensa que vale a pena. Surge assim a anedonia, tá? E que mais que pode acontecer quando uma pessoa está muito triste? Bom, com a instalação de anedonia, que coloca crianças e adolescentes tristes, sem estímulo suficiente para planejamento de futuras ações e conquistas, pode chegar à desesperança, com a sensação de que nada mais vai mudar. Então, desesperança chega como um avalanche, como alguns pacientes adolescentes contam para mim. Essa situação exige muito cuidado dos cuidadores e profissionais. Haverá risco de suicídio, tá? Bom, segundo a Academia Americana de Psiquiatria Infantil, se uma criança está triste, irritada ou não gosta mais das coisas que antes curtia, e isso ocorre dia após dia, mais do que 15 dias, sendo diferente do que de costume, isso pode ser um indício de que a tristeza virou patologia. Ou seja, esta criança pode estar deprimida, tá? Bom, aqui nós temos resumidamente os critérios para diagnóstico de um episódio de depressão pelo critério da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5, tanto para adulto como para criança e adolescente. Bom, já falei sobre os itens 2, anedonia, e pensamento de morte, né, que pode ocorrer após a instalação de desesperança, tá? E não custa nada lembrar que, né, precisamos ter outros indícios de que isso é diferente do habitual dessa criança ou adolescente que está ocorrendo quase todos os dias, tá? Mais de 15 dias, a maior parte do dia, mas não precisa ser 24 horas, não, tá? Bom, vamos ver como a tristeza e a anedonia persistente pode ser observada em crianças e adolescentes deprimidos, tá? Bom, a manifestação de emoção pode ser de seguinte forma:
A criança tem ficado mais triste sem motivo. O adolescente tem perdido o interesse pelas coisas de que antes gostava. Não estranha quando a criança ou adolescente não quer sair para um encontro com os amigos, tá? Bom, podem estar sempre mal-humorados, têm se irritado facilmente com coisas que antes não se importava, tá? E chora mais do que de costume e muitas vezes não sabe referir o motivo, tá? E além da alteração de humor, tipo deprimida ou ou anedonia, um episódio depressivo em crianças ou adolescente deve ter outros sintomas e sinais concomitantes. Segundo o critério do DSM, deve ser investigado também se ocorrem as seguintes alterações que pode prejudicar muito o funcionamento do jovem. E, geralmente, a gente encontra mesmo nas crianças outros indícios, tá? Nós podemos encontrar alteração de apetite, do tipo comer de menos, mudança de doce e salgado, mudança de preferência ou comer demais, tá? Mudança de padrão de sono, que vai desde não conseguir dormir, dormir e acordar várias vezes, dormir e ter pesadelo frequente, acordar cedo demais, tá? São mudanças significativas que atrapalham muito a vida de uma criança e adolescente. Também podemos ter problema de aprendizagem. Por quê? Porque não consegue prestar atenção por causa da tristeza ou da ansiedade ou da angústia, a pressa, por exemplo, de resolver, de saber como é que vai ser a avaliação, tal. Isso também dá sintoma de ansiedade, gerando também preocupações exageradas, com pessimismo exagerada e queixas físicas sem causa. Não é à toa que os pronto-socorros de pediatria e também o consultório dos pediatras estão sendo muito procurados, né? E com tudo isso, vai surgir também baixa autoestima, tá? E pensamentos frequentes sobre significado da vida, pensamentos sobre morrer ou como morrer, que nós devemos tomar cuidado sobre tentativa de suicídio, tá? Bom, aqui eu gostaria de ilustrar como podemos encontrar crianças diferentes, com diferentes formas de demonstrar o seu estado emocional e, ainda assim, os dois estão igualmente deprimidos. As aparências enganam, tá? Vejamos aqui, um menino ligeiramente obeso, né? Está mal-humorado, está brigando demais, está tendo pesadelo, mas ninguém acredita, tá? Porque todo mundo ouve ele roncando, tá? E ele engordou porque só ele só come por quê? Porque não faz lição. Não faz lição por quê? Porque não consegue fazer, porque não consegue entender o que está acontecendo numa aula, seja à distância, ao vivo, ou seja, de vídeo, tá? Então, com isso, ele está sempre fazendo coisas que não deveria fazer, tá? E daí ele reclama de tudo, porque reclamam com ele, tá? E ele nunca reconhece que está errado, e acha que ninguém gosta dele, porque estão sempre criticando ele, e aí ele já pensou em suicídio, mas também ninguém acredita, porque ele só quer comer, tá? Bom, aqui do outro lado, nós temos essa menina, tá? Que nunca deu problema em casa, tá? Mas ela anda com cara mais séria ainda do que de costume, tá? Ficou mais quieta do que de costume. Não tá brincando mais em nada, tá? Mesmo poucas coisas que ela gostava antes, tá? Sempre com sono, tá comendo menos e já deu para perceber que ela emagreceu. Ela também está sempre sonhando acordada e reclamando de cansaço, então também não consegue estudar e acha que faz tudo errado porque não está conseguindo entregar as tarefas, as atividades, tá? E com isso, ela pensa que ela é burra, que ela é incompetente e já pensou que se não seria melhor estar morto, tá? Lembrando que qualquer indício, sintomas e sinais que eu citei aqui, eles terão que estar presentes pelo menos nos últimos 15 dias, se não meses, né, ou semanas, tá,
diferente do habitual, quase todos os dias, tá? Mas não precisa ser 24 horas. Porque o menino pode estar dando risada quando joga videogame, mas acredite, quando ele está deprimido, em algum momento ele, inclusive, não vai mais querer jogar videogame, tá? E a menina pode estar dando risada quando conversa com algumas amigas ou quando está assistindo um filme ou um vídeo. Então, não precisa ser 24 horas, tá? Até porque ninguém aguenta, tá? E aqui, vamos lembrar, força positiva. Vamos ficar bem? Sim, nós vamos. O Thor já está melhor, tá? Né? E como fazemos com a possibilidade de uma criança ou adolescente estar deprimida? Para começar, tem que se ter uma avaliação diagnóstica com profissionais especializados em crianças, tá? Uma vez constatado o diagnóstico, deve-se fazer psicoeducação para orientar sobre os diversos aspectos da depressão e os riscos. Mas, na hora de decidir sobre qual conduta tomar, podemos ter problema, pois nem todos os procedimentos podem estar disponíveis, tá? E mais difícil ainda, saber se está acessível para determinadas famílias, tá? E ainda temos que pensar muito na situação em que nos encontramos. Se estamos preparados para a demanda atual e também pós-pandemia, seria o controle de dano, né? Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês e aguardo vocês para conversarmos mais tarde.